quer? Você já pensou nisso? O que acontece é que muitas das vezes nós não sabemos conduzir o nosso cliente. Quando chega um cliente, ele não sabe exatamente muitas das vezes o que ele quer. Ele imagina um determinado tipo de produto. Se você não souber conduzi-lo para fazer uma compra, ele fica inseguro e acaba não comprando. Então é importante que você dê o passo a passo para ele. É mais ou menos como um atendimento médico. Quando você vai a uma consulta, o médico pergunta se está tudo bem e ele, após isso, começa a fazer algumas perguntas para você. Ou ele fala: pode falar o que você precisa. E aí você começa a falar que tá com dor nisso, dor naquilo, ou precisa disso, ou que tá acontecendo a determinada situação. É exatamente assim que o cliente chega até você. Claro que existem as exceções. Alguns clientes vão chegar até você já perguntando qual o valor. Quando você coloca uma foto exposta ou você produz alguma coisa que chama a atenção dele, ele já pergunta qual o valor. Aí, quando acontece isso, do seu cliente já vir diretamente perguntando o preço, você precisa ter um jogo de cintura para saber conduzi-lo. Primeira coisa, você vai perguntar para ele da onde que ele te conheceu, se foi indicação, se ele pegou o seu contato na rede social, se ele experimentou o seu bolo ou o seu doce em uma festa. Você precisa saber da onde esse cliente veio. Porque através dessa parte, de onde que ele te encontrou, você vai identificar se ele veio de uma festa onde ele já provou o bolo, ele ainda não conhece as suas decorações e todos os seus produtos. Agora, se ele já veio das redes sociais, onde você faz sempre postagens, ele conhece a decoração e o cardápio, mas ele não conhece o sabor. Talvez esse cliente precise de uma degustação, porque para tornar esse cliente seguro. Então existem maneiras e maneiras de você tratar com o cliente. O importante é você saber conduzi-lo. O que você tem que deixar bem claro para o seu cliente é que preço é diferente de valor. E o que você precisa passar para ele é realmente o valor da sua empresa, não o preço. Mas aí, na prática, como que funciona? Se preço é diferente de valor, quanto que me custaria uma caneta como essa? Custaria, em média, R$2, R$3. Então, esse é o preço que eu pagaria por uma caneta como essa. No geral. Agora, se eu demonstro valor e diferenciação em uma caneta ou qualquer outro produto, né, o cliente vai entender que tem um valor diferenciado. Porque essa caneta ela pode ter vindo de outro país, eu posso ter ganhado essa caneta pode ser especial para mim por algum motivo. E aí o valor dela já não seria mais R$3, que é o valor comercial, né? E aí isso inverte e muda. Então preço é diferente de valor. Isso tem que estar muito claro quando você vai precificar os seus produtos. Por quê? Como você já sabe, muitas pessoas fazem o que você está fazendo, mas algumas pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso e outras não. Algumas pessoas conseguem ser destaque e outras não. É exatamente por esse motivo. Tem algumas pessoas, algumas empresas e alguns produtos que eu desejo a qualquer custo e outros que eu olho e eu não me sinto segura em comprar. Então é importante você pensar que muitas das vezes nós estamos subestimando o nosso cliente. Falar, mas aonde eu moro é uma região pobre, é uma região onde o pessoal não tem recurso financeiro, ninguém valoriza o meu produto. Calma aí. Na região que você mora, tem pessoas que têm celulares iguais às pessoas de maior condição? Tem pessoas que têm carros bons, como pessoas que têm maior condição financeira? Então, se existem semelhança nisso, você tem que identificar. Por quê? Porque aquelas pessoas que elas estão comprando celulares bons, carros bons, estão fazendo passeios bons, iguais às pessoas que têm poder aquisitivo maior, é porque ela dá valor àquilo. Então ela está disposta a pagar o preço. Você entendeu que ela dá valor àquilo e a pessoa está disposta a pagar o preço? Então é exatamente isso. Quando a pessoa está disposta a pagar o valor exigido por você, ela não está preocupada com o preço. Na verdade, o preço vai ser uma consequência, vai ser ali um preço mediano. Provavelmente você vai ficar na média entre os seus concorrentes. Mas para a pessoa aquilo é importante. Você vai entender de uma maneira simples. Por exemplo,
Aí, uma dona de casa normal, existem alguns produtos que ela costuma utilizar. Um sabão em pó, um determinado tipo de detergente, que ela não abre mão daquela determinada marca. As mulheres, homens, pode estar fazendo isso com perfume, pode estar fazendo isso com shampoos, hidratantes e tantas outras coisas. Tem determinadas marcas que a gente olha e a gente fala, não compensa comprar mais barato, não rende tanto, não compensa comprar mais barato, isso não vai me dar o prazer que eu tenho de pagar aquele valor. Então eu acho que depois que você entender isso sobre o seu produto, você vai conseguir precificar corretamente ele e dar o valor exigido. Mas, primeira coisa que acontece é que muitas das vezes nós não valorizamos o nosso produto. Aí o negócio fica complicado. Por quê? Se você mesmo que produz aquilo, você não dá valor ao seu produto, por que outras pessoas dariam? Então por isso que você não consegue vender. Por que algumas pessoas conseguem vender um bolo de pote a R$3 e outras pessoas conseguem vender a 10? E você tem público para quem compra 10 e quem compra de 3. Qual a diferença? A diferença está nos ingredientes? Talvez não seja nos ingredientes, mas sim no valor agregado que ela está transferindo para o seu cliente. Então é bastante importante que essas coisas estejam claras para você, porque se isso não estiver claro, aí você não consegue fazer um cardápio, não consegue fazer uma rede social, não consegue fazer uma apresentação e principalmente trabalhar com parcerias, fazer o seu negócio crescer, aí tá fora de cogitação. Voltando lá ao que o cliente quer, agora que você já sabe que preço é diferente de valor, o que muitas das vezes o seu cliente quer ser conduzido é ter segurança na compra do produto. E aí vem o expert, que é você. Se você entende do produto e você transmite isso para ele, ele vai comprar de olhos fechados. Muitas das vezes os clientes acabam deixando a decoração, o sabor do bolo, ele acaba deixando na sua mão. Por quê? Porque você transmitiu uma confiança, ele já confia no seu trabalho e você consegue trabalhar tranquilo. Agora aqueles clientes um pouquinho mais chatos, vamos dizer assim, que é aqueles exigentes, é porque ele fica fazendo muitas perguntas, porque ele não tem segurança, então ele quer se sentir seguro. E isso vai depender muito do que é importante. Por quê? Alguns clientes vão achar que o importante para ele é um bolo lindo na mesa, porque todo mundo vai tirar foto em volta do bolo e aquilo é importante para ele. As fotos é importante, a recordação e a lembrança. Outros clientes querem que o sabor do bolo tenha um diferencial, o sabor do bolo seja diferente, o sabor do bolo cause uma expectativa nos seus convidados diferente. Então esse cliente ele vai prezar pelos ingredientes, ele vai perguntar qual a qualidade, muitas das vezes aonde você compra, como que você vai produzir, e ele se preocupa mais com a produção do que a aparência. Claro que se você unir os dois vai ficar muito melhor, mas é para você entender que a percepção de um cliente de outro é diferente. Então, você tem que entender a cabeça do cliente, porque vai chegar uma pessoa totalmente estranha perguntando o seu produto e como você vai conduzir. Você precisa fazer esse primeiro contato aonde você tenha uma experiência que ele entenda isso, porque é diferente uma maneira que eu falo pra você ou como eu mostro pra você uma coisa do que outra pessoa pode estar vendo. Então é bastante importante que você entenda isso para que você passe com clareza pro seu cliente, e quando você passar com clareza as coisas vão se tornar mais fáceis. Uma coisa que tem que ficar muito clara é a sua identidade. A identidade do produto, da empresa, do serviço que você presta. Quando essa identidade ficar clara para você, todo mundo vai conseguir identificar isso. Às vezes acontece que se o seu cliente não entende a sua identidade, ele vai pedir coisas que você não produz. E aí você, para agradar o cliente, vai produzir. Vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, eu tenho aqui uma loja onde eu sou especialista em bolos de chantilly. E aí o meu cliente quer um bolo de pasta americana. Eu faço ou não faço, se eu não sou especialista? O importante é que nesse momento você use a clareza para falar com o cliente. O ideal é que você não faça o bolo e ofereça outro produto semelhante para ele. Se ele não quiser, ok, tudo bem, pelo menos você jogou limpo. Aí, se você decide fazer aquele bolo, além de causar
alguma insegurança na hora da fabricação que você vai estar fazendo, talvez você não vai entregar o seu melhor porque você não é especialista nisso. O dinheiro que o cliente vai te pagar vai acabar não compensando a sua dor de cabeça e no final das contas, se tiver erros, o seu cliente não vai entender que você não é especialista. Porque o que todo mundo quer é falar com um especialista. Eu quero falar com um especialista de fotografia ou no consultório, né? Eu sempre vou procurar por um especialista. E o melhor disso é que se você se tornar uma referência e for especialista no que você faz, você vai lucrar mais. Eu vou te dizer o porquê. As pessoas que são especialistas ganham mais porque nós, clientes, estamos dispostos a pagar mais por especialista. A gente sai da nossa cidade para ir atrás de um especialista. A gente leva o nosso filho para ser consultado por especialista. Nós queremos colocar os nossos filhos, né, em escolas que são especialistas em tal e tal coisa, o que é importante pra gente. Quando você não é especialista, você se torna um genérico. E genérico acaba sendo mais barato, é fato. Então por isso que às vezes você não consegue ter o valor agregado no produto, porque você é genérico. Desculpa te falar, talvez você ouça isso e não goste do que eu esteja te falando, mas eu tenho que falar a verdade, porque o que é genérico e todo mundo está disposto a pagar menos. Agora, quem é especialista, o que é original, a gente está disposto a pagar mais. Então compensa muito você tirar, muitas das vezes, vários produtos que você produz hoje, que você não é especialista, e focar em um lugar só. Quando você focar, o que você vai ter? Toda a sua energia voltada para que você possa atingir o alvo. Quando você não foca, você dispersa a energia, atirando para todo lado e acaba pegando clientes e pessoas que você não gostaria. Na confeitaria é muito normal isso. Há vários alunos, principalmente os mentorados e tudo, eles reclamam disso, que olha, o cliente que vem até mim, ele compara preços, ele chora por desconto. E é porque ele está acostumado, ele foi acostumado a comprar dessa maneira, de não especialistas. A primeira pessoa que tem que pensar e se posicionar como especialista é você. Então não importa se você é especialista de bolos de chantilly, se seu bolo é um único tipo de bolo, um bolo cheio de roseta, ou se você faz doces, não importa. O seu cliente vai te enxergar através de uma construção que você vai fazer de imagem para ele. Então isso pode ser postando fotos, isso pode ser fazendo parte de eventos, fazendo workshop dos seus produtos, trazendo amostra grátis. Você pode fazer um folder, panfletos, cardápio. Então, de alguma maneira, você tem que se apresentar como especialista para ele, como algo bem bonito que chame atenção. Aí, quando ele começar a ver que você está em todos os lugares, ele vai querer também estar, porque ninguém quer estar fora. Ninguém quer estar fora ali da comunidade, do público, ali da rodinha. Todo mundo quer fazer parte. E o seu cliente também vai querer comprar com você, fazer parte ali e comprar o seu produto, postar e tudo mais. Se você der vantagens para o seu cliente, então isso acaba sendo muito melhor. Por quê? Os clientes querem vantagens, só que eles querem barganhar preço. E se a gente der vantagens para ele e que ele perceba que realmente compensa ele comprar conosco e deixar aquela pessoa que não é especialista, ele vai comprar conosco com ou sem vantagem, mas com vantagens acaba sendo melhor. Então o especialista, ele ganha muito mais do cliente em relação a valor no produto, porque ele está apresentando um produto diferenciado. E esse produto diferenciado não necessariamente precisa ser diferente. Ele pode ser um produto parecido com muita gente, mas como o cliente vai te enxergar é exatamente isso. As características do seu produto e como você apresenta o seu produto é diferente. Somente isso. A maneira mais fácil de você se tornar referência na cabeça do seu cliente é se mostrando cada vez mais para ele. É exatamente. Quando você faz várias postagens de bolo, mesmo que eu não precise de bolo, eu sei que você faz bolos. Então, quando eu precisar de bolos, eu vou atrás daquela pessoa que faz bolos. E aí você pode observar isso nos comerciais. Vou dar um exemplo aqui prático para ver se você lembra de alguma coisa. Você já viu o comercial do chinelo Havaiana?
Muitas das vezes nós utilizamos o chinelo que não é Havaiana, que tem uma outra marca, mas nós chamamos aquele chinelo de Havaiana, porque a semelhança dele é parecida. E o comercial da Havaiana não está mais induzindo você à compra, está induzindo você a participar de um grupo, aonde se você tiver o chinelo Havaiana, você vai estar na praia com os amigos, se divertindo. Então é isso que ele mostra para você. Ele te entrega uma sensação diferenciada, e aí você deseja comprar o modelo do Havaiana, seja o modelo exclusivo da Copa ou da Disney, porque você quer fazer uma coleção, já que todo mundo está usando, você também quer participar. Então você pode olhar isso com carros populares, com celulares populares, com os próprios chinelos. Nós queremos fazer parte de grupos porque nós não fomos feitos para viver individualmente. Nós fomos feitos para viver em grupos, então fazer parte do grupo, isso nos torna muito com a sensação de prazer, isso nos dá uma sensação muito boa, estar agrupado, fazer parte. Então é isso que o cliente quer, ele quer fazer parte do grupo que compra dos melhores produtos. E se você for o fornecedor que oferece os melhores serviços, com os melhores benefícios, com certeza ele vai comprar de você.